A maior armadilha que se pode armar para uma criança que já vive na corda bamba, que já perdeu as bases de segurança, é dar a ela um vislumbre absoluto de esperança. Nossa, sim. E não é tipo uma esperança gradual, né? É uma salvação súbita. Exatamente. Uma salvação embalada em promessas de sorvete e um quarto novo. E bom, o nosso foco de hoje, nesse mergulho profundo no capítulo 3 de Estranho Amor, é justamente entender a engenharia por trás do trauma. E que trauma! E a gente vai destrinchar como isso acontece. Pois é, a ideia aqui não é só passar pelos eventos da história que muita gente já conhece, mas investigar como um quarto de brinquedos prometido no passado vira a fundação do bloqueio emocional da protagonista. E a grande provocação desse material é como ele desconstrói aquela ideia de que o perigo sempre tem uma cara assustadora, sabe? Sim, às vezes o monstro está muito bem vestido. Com certeza! O evento que vai estilhaçar a cabeça da pessoa pode chegar vestindo uma camisa super bem passada, sapatos novos e um relógio brilhando no pulso. É a tragédia da esperança, né? Justamente. A tragédia se instala não na falta de afeto, mas naquele momento exato em que a promessa de afeto é oferecida e no segundo seguinte é violentamente arrancada. Esse é o epicentro de tudo para Sarah. Então vamos puxar esse fio a partir do retorno do Paulo, o pai da Sarah. Porque, lendo aquela cena em que ele aparece na porta da Sylvie exigindo ver a filha, me ocorreu uma teoria um pouco diferente. Olha, tô curiosa. Qual teoria? Então a gente tende a ler à pressa dele aquele discurso de que foi fraco e quer consertar tudo como um instinto paterno genuíno. Mas olhando bem a mecânica da coisa... Parece que ele não tá lá por ela. Exato. Parece que o Paulo não tá ali para salvar a Sarah. Ele tá usando a Sarah como um instrumento para salvar a si mesmo da própria culpa. Nossa, essa visão é muito precisa. É como se ele fosse um náufrago, sabe? Ele joga um bote e salva vidas para a menina, mas o bote já vem furado. A pressa dele não deixa margem para um planejamento real. Ele quer a redenção na hora. E eu levo essa leitura até um passo além, viu? Porque a urgência dele revela o grau de instabilidade daquela vida toda. Adultos funcionais entendem que, reconstruir a confiança leva tempo. Sim, não é mágico. Não mesmo. E o Paulo, ao tentar compensar anos de falhas em uma única tarde, tá agindo com o desespero de quem sabe lá no fundo que o tempo já acabou. E aí entra a tragédia pro lado da Sarah, né? Com certeza. Sob a ótica da psicologia infantil, a mente de uma criança que vive em privação emocional constante não tem a arquitetura neurológica para desconfiar da salvação. Ela só aceita. Ela se entrega totalmente, sem pensar duas vezes. Sim, o sorvete favorito, a promessa de um quarto só dela, isso não é materialismo. Na linguagem de uma criança abandonada, isso significa eu existo no mundo de alguém. Caramba, isso é muito forte. E essa entrega total é o que desliga o alarme da menina. A fantasia é tão sedutora que ela simplesmente ignora o cheiro de pólvora no ar. Ela não tinha como saber o que vinha a seguir. Pois é. O que me leva a pensar na transição que rola para a casa da Sylvia logo depois. É uma mudança de ambiente muito brutal. A gente sai da rua iluminada para uma sala de estar completamente asfixiante. Uma atmosfera super pesada. Muito. A Marisa está sentada no sofá, bebendo com os pés em cima da mesa, dominando o território inteiro. E quando o Paulo diz que escolheu a filha, a resposta da Marisa não é sobre ciúmes. Não, ela diz, você me pertence. Isso, você me pertence. Que coisa absurda! Essa frase é fundamental para a gente entender a patologia da cena toda. Porque você me pertence elimina totalmente o conceito de amor humano e introduz a dinâmica de posse. Vira um objeto, né? Exato. Por uma personalidade narcisista ou com traços antissociais graves, que é o que o texto sugere para Marisa, as pessoas ao redor são só extensões dela mesma. Então, na cabeça dela, o Paulo não estava só terminando um relacionamento. De jeito nenhum. Na visão distorcida dela, ele estava amputando um membro dela. Era um roubo, uma humilhação pública. O erro do Paulo foi achar que dava para negociar racionalmente com alguém assim. Mas, observando essa dinâmica na sala, tem um elemento que me perturba tanto quanto a arma da Marisa. O que seria? A Sylvia. A Sylvia que, em tese, era a guardiã ali, ela assiste a tudo só espremendo um pano de prato.
Tipo, ela conhecia o perigo, sabia da volatilidade da Marisa e fica num silêncio paralisante. É um silêncio muito pesado. Sim. Eu arriscaria dizer que o silêncio do adulto que deveria proteger a criança naquela sala foi tão letal para Sarah quanto o próprio tiro. Nossa, há uma precisão dolorosa nessa sua observação. Porque o adulto armado é um monstro óbvio, sabe? Mas o adulto passivo é o que destrói a crença de que o mundo tem regras e proteção. E na literatura do trauma, isso é muito claro. O papel do espectador passivo frequentemente é o que consolida a desolação da vítima. Quando a Sylvia não faz nada, ela valida o poder da Marisa. A Sarah percebe isso na hora, né? Com certeza. Para a psique da Sarah, a mensagem não é só essa mulher é perigosa. É tipo, não tem ninguém no universo inteiro disposto a me defender. E quando o tiro finalmente acontece, é a fratura irreversível. Sim, o momento em que o Paulo cai, a Sarah segura a mão dele no chão, é ali que a infância dela acaba de forma literal. O detalhe sonoro disso é o que mais me assombra no texto. Porque diz que a Sarah nunca esqueceu o som da porta batendo e da ambulância se afastando. É o som do trauma sendo gravado, né? Exato. É ali, no eco da sirene, que a programação mental dela é reescrita. O cérebro dela registra, tipo, toda vez que a esperança aparecer, foge, porque a morte vem logo atrás. E é exatamente essa bagagem monumental que a gente carrega pro presente da história. Sim, aquele salto no tempo. Anos depois, de madrugada, naquela lanchonete. Acompanhar a Sarah contando essa história inteira pro Felipe pela primeira vez é super tenso. É um momento de vulnerabilidade imensa para ela. Mas a reação do Felipe é o que muda o jogo, não acha? Totalmente. A mudança de paradigma do Felipe é fascinante, porque ilustra o choque entre dois mundos. Ele passou a vida inteira achando que o controle abusivo da mãe dele era a pior prisão que existia. Ele vivia numa bolha, né? Sim, na ilusão do próprio sofrimento, até ele dar de cara com o relento absoluto da vida da Sarah. É um choque de realidade. Muito grande. Ele entende ali que existe a vulnerabilidade de ser criado numa redoma de vidro sufocante e a vulnerabilidade de quem dorme com a porta destrancada no meio da selva. Isso. O Felipe vivia numa estufa climatizado e, de repente, a história da Sarah arrasta ele para a tundra siberiana. Ele percebe que a força que ele admirava nela não é heroísmo de cinema. Não é instinto puro. É a força bruta da sobrevivência. Alguém que, mesmo sem base nenhuma, se recusa a cair. O que torna aquele abraço na lanchonete muito pesado. Aquele abraço diz muita coisa. Porque ele não fala frases feitas, ele só abraça. E a Sarah não recua, ela esconde o rosto no ombro dele. E a sensação não é fraqueza, é pura exaustão. A armadura pesa toneladas. Sem dúvida. A exaustão emocional de manter a hipervigilância o tempo todo consome qualquer um. O Felipe oferece um porto seguro que não cobra pedágio. É raro para ela, né? Muito raro. Quando ela aceita esse cuidado e diz que ele salvou a noite dela, o cérebro da Sarah começa a experimentar uma rachadura no trauma. Tipo, nem todo mundo é perigoso, afinal. Exato. É a prova de que a capacidade dela de confiar não morreu naquela sala de estar. Só estava adormecida, esperando um ambiente que não fosse hostil. E falando em ambientes hostis e seguros, isso nos leva para o contraste da manhã seguinte. A geografia das vidas deles choca muito. De um lado, o Felipe de castigo no quarto. Sim, encarando aquele teto cheio de estrelinhas de plástico. O simbolismo dessas estrelas é maravilhoso. É a metáfora visual perfeita para a vida dele. Uma imitação segura, controlada e falsa do universo real. O espaço físico dita a experiência psicológica ali. As estrelas que antes davam conforto para o Felipe agora sufocam. A bola estourou. Estourou. A arquitetura de cuidado que a mãe dele, a Olga, criou, virou uma câmara de asfixia. O castigo não funciona mais, porque ele descobriu que o mundo lá fora está pegando fogo. O que joga a gente direto pro fogo real da Sarah. Enquanto o Felipe está de castigo, a Sarah acorda com uma ameaça física de verdade. O Osmar, com aquele sorriso debochado na porta do quarto. Eles soltam, eu disse que você voltava. Super ameaçador. Mas a dinâmica inverte. A Sarah, exausta, some e dá lugar a uma pessoa com agência. Ela vai pro confronto e diz, eu grito, eu saio daqui, eu conto. Essa mudança é incrível. E a conexão é clara para mim.
Ser ouvida pelo Felipe validou a existência dela, fez com que de manhã ela sentisse que a voz dela era uma arma válida. A validação é um dos combustíveis mais potentes para recuperar o sentido de quem a gente é. A Sarah parou de ser a criança paralisada na escada. E a prova de que a postura dela mudou a casa toda é a Sylvia aparecendo. A Sylvia, que a gente acabou de falar que era super omissa, manda Osmar recuar no corredor. É surpreendente mesmo. Eu confesso que ler a Sylvia intervindo me deu uma dissonância cognitiva. Não parece bravura, sabe? Parece desespero. Como assim? Parece alguém que acorda suando frio há anos, assombrada pelo fantasma do Paulo e decide que não vai ter sangue nas mãos uma segunda vez. É um concerto atrasado. A culpa não tratada opera muito assim. Ela não cria heróis, ela cria reações de pânico moral tardias. Fez muito sentido agora. A intervenção da Sylvia mostra que o silêncio do passado também destruiu ela. Mas voltando aos adolescentes, essa rebelião mútua culmina no encontro na rua, né? Sim, o Felipe foge de bicicleta e a Sarah sai das paredes tensas da casa. E a conversa deles no banco da praça é um respiro tão bom. É genuíno, é? Eles brincam sobre os pais, falam de criar uma tradição com sorvete. O lance do sorvete é genial. A Sarah está ativamente reescrevendo a memória do gatilho da maior tragédia dela, transformando num símbolo de conexão. E tudo isso culmina no beijo. Um beijo onde o tempo parece que fica suspenso. Fica totalmente suspenso, até ser esmagado sem dó. A suspensão dura até o fator externo agressivo chegar, que no caso é a Olga. E a Olga não chega dando um sermãozinho de mãe. Ela arranca o Felipe de lá e humilha a Sarah na calçada. Diz pra ela ficar longe, que o filho tem futuro e não tem tempo pra confusão. A Olga age como o sistema imunológico de uma elite, né? Nossa, que definição boa. Ela identifica um corpo estranho, que é a Sarah, e inicia um processo violento de expulsão. A fronteira de classe bate na cara da Sarah com uma força gigantesca. Mas olha só, o que me deixou mais atordoado não foi o elitismo da Olga, foi a reação da Sarah, porque ela não luta. Pois é intrigante. Algumas horas antes ela enfrentou o Osmar com unhas e dentes, com uma raiva vital, mas quando a Olga despeja aquele veneno, a Sarah congela. Ela baixa a cabeça, arruma a mochila e na mente dela conclui que a Olga tem razão. Ela aceita a culpa de ser uma bagunça. Porque ela faz isso ao invés de usar a mesma raiva que usou com o Osmar contra essa mulher que nem conhece ela. Para entender isso, a gente tem que olhar para a neurobiologia do trauma. Diante de uma ameaça, as respostas clássicas são luta ou fuga, certo? Certo, fight ou flight. Que ela usou com o Osmar, lutando. Exato. Só que tem outras duas respostas, o congelamento e a submissão. Pessoas que sofreram perdas catastróficas criam uma crença no subconsciente de que são falhas ou amaldiçoadas. Como se fossem o problema do mundo. Isso. Elas internalizam a tragédia como uma prova de que carregam uma sombra que contamina tudo que encostam. Então, naquele momento, a mente da Sarah não está desistindo por covardia. De forma alguma. O cérebro dela está ouvindo a crueldade da Olga não como um insulto, mas como a confirmação de um diagnóstico que a própria Sarah já tinha feito sobre si mesma. Olga verbaliza o maior medo dela, o de que ela estraga coisas boas. Com precisão absoluta. Se a Sarah lutasse contra a Olga, ela estaria lutando por esperança. E como a gente viu lá no começo, a esperança para Sarah resultou no pai morto na sala. Nossa, que pesado. O cérebro, para proteger ela de um novo luto, faz ela concordar com a agressora. É um mecanismo de defesa definitivo e o mais triste. Ela aceita que não pertence ao mundo normal para se blindar. É uma autossabotagem travestida de sobrevivência. Ver ela experimentar aquele pingo de normalidade por um segundo e depois ter que engolir o choro quebra a gente no meio. Porque a grande lição que fica para quem não tem rede de apoio é que chorar é um luxo perigoso. Ela vira as costas e se despede da própria infância de novo, e o isolamento é reestabelecido. E assim, as barreiras de classe e os traumas provaram ser mais fortes do que a tentativa de conexão. A tragédia não está só na maldade explícita, né? Está nas barreiras invisíveis que a gente se convence a não cruzar. O que nos traz ao fechamento da nossa análise de hoje. Foi uma jornada em tanto. A gente revisitou a mente forjada pelo choque.
Entendemos como promessas manchadas de violência transformam o amor em risco de vida e presenciamos o custo absurdo de tentar furar essas bolhas sociais e traumáticas. Essa exploração ilumina o impacto brutal entre o passado e o que a sociedade cobra no presente. Com certeza. Então, para quem acompanha a gente, fica um pensamento final. Quando alguém ou o mundo diz que a gente não é bom o suficiente, muitas vezes a nossa reação é só concordar em silêncio, igual a Sarah. Acontece muito. Mas quando as cicatrizes cantam em coro, que a gente não pertence àquele lugar iluminado, até onde vai a nossa responsabilidade de quebrar essa profecia? É uma ótima pergunta. E o quanto a gente depende de alguém teimoso o suficiente para ficar, mesmo quando a gente grita para a pessoa sumir. O beijo na calçada pode ter parecido o fim do sonho da Sarah, mas o simples fato dela ter tido coragem de iniciar talvez mostre que o fogo da rebelião ainda está lá. Só mudou de esconderijo. Exato. Fica a reflexão para quem escuta e a gente se vê no próximo mergulho profundo.